Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ao que tudo indica, mais um craque do futebol brasileiro está deixando o nosso país para jogar na Europa. Você vai saber os detalhes da proposta do Napoli da Itália para ter Everton Cebolinha já a partir da próxima temporada. Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Grêmio resistiu enquanto pôde, mas ao que tudo indica, realmente o Everton Cebolinha será o Cepoleto, né? Como eles já estão chamando lá na Itália, depois dessa proposta do Napoli para ter o jogador do Grêmio. O presidente Romildo Bolzan Júnior queria uma cifra muito grande, né? De 40 milhões de euros. Muito difícil apesar do que o Cebolinha representa para o nosso futebol, para o Grêmio. Ele foi eleito o melhor jogador da final da Copa América, Brasil e Peru, ano passado. Foi um jogador que se tornou titular ao longo da competição. Na ausência do Neymar, foi aquele cara que mudou alguns jogos, algumas partidas para a seleção brasileira, não sentiu o peso da camisa e já tem seus 24 anos. E a gente sabe que quando ele começa a avançar na idade, fica difícil fugir dos grandes da Europa, especialmente por essas cifras. Outro fator que faz com que desta vez o Grêmio consiga efetuar a venda do Everton Cebolinha. A pandemia do novo coronavírus com ao mesmo tempo, uma recessão dos mercados na Europa e dos clubes, né, em contratar, e também com a disparada do euro, fazendo com que mesmo uma proposta menor do que o Grêmio esperava, né, de não 40, mas 25 milhões de euros, isso na prática se torne em reais um valor altamente considerável no meio de uma crise econômica. Tudo isso faz com que o Grêmio, sim, conclua e efetive essa negociação. Ainda falta uma resposta final do Everton Cebolinha, porque o Grêmio já se acertou com o clube italiano, porque tem outros interessados, outras sondagens, não houve ainda aquela proposta oficial no papel timbrado, né? Houve apenas a conversa entre os dois clubes. Tem o Borussia Dortmund também, que parece sinalizar alguma coisa, mas nada efetivo por enquanto. O Haaland lá, o norueguês, pode parar no Real Madrid, então pode abrir uma brecha. Nem sabemos se seria o Everton Cebolinha, mas é aquela questão dos empresários, né, de esperar o negócio, porque a janela vai começar e daqui a pouco surgiu uma outra oportunidade de mercado. Agora, o Napoli é um clube que, apesar de hoje o futebol italiano não ser uma das principais ligas, né? A gente coloca aí a Premier League e a Espanha na frente, mas a Itália tá ali, né? Juntamente com a França, talvez. Perdeu muito espaço o italiano, né? Eu sou da década de 90, o campeonato italiano, o futebol italiano até o início dos anos 2000 era referência. Nos últimos tempos perdeu espaço, mas inegavelmente a liga ainda é muito fortalecida. A Juve, por exemplo, né, com Cristiano Ronaldo. Enfim, tem muitas equipes de muita história, muito qualificadas, e o Napoli foi a equipe do Cavani, por exemplo, quando chega na Europa. Então pode ser uma porta de entrada para outros clubes. E o Cebolinha, aos 24 anos, sabe que esse é o momento. E a informação, né, vinda de Porto Alegre, é que o pai do jogador revelou para a imprensa lá que sabe que chegou o momento dele ir para o futebol europeu. O Cebolinha evoluiu muito nos últimos anos, ele custou a assumir a titularidade no Grêmio, viu o Pedro Rocha ser titular na frente dele, o Fernandinho, já veterano, né, ex-São Paulo, Atlético Mineiro, inclusive fez gol em final de Libertadores lá em 2017, só depois o Cebolinha chegou no time do Grêmio. E aí, através das mãos do Renato Gaúcho, que incentivava esse drible dele, essa vitória pessoal, fez com que ele despontasse e hoje, né, juntamente com os jogadores do Flamengo, seja aí um dos principais jogadores do Brasil. Vocês colocariam o Cebolinha aí em que patamar? Eu colocaria no patamar do Dudu, do Bruno Henrique, do Gabigol. Dá para colocar nesse rol aí. É um jogador altamente, hoje, né, muito mais amadurecido e de uma característica que todo clube precisa, né? Um cara que, destemido, vai para cima, evoluiu muito na finalização e tende a crescer ainda mais na Europa. Bom, a negociação funciona da seguinte forma. Esses 25 milhões de euros, o Grêmio inicialmente teria direito a 50%. Então, dentro daquele valor que a gente falava, né, que o Grêmio foi cedendo, porque sabe
que é uma oportunidade de negócio num momento complicado, sabe que já perdeu uma venda interessante quando o Luan foi avançando na idade e as propostas vinham e o Grêmio tinha recusado uma proposta do Spartak, por exemplo, porque o Luan não quis jogar na Rússia e que era nessa faixa de 20 a 25 milhões de euros, o Grêmio recusou e acabou até fazendo uma boa venda para o Corinthians, mas ele perdeu o mercado lá fora, até porque a idade foi avançando. Então se precisa fazer uma venda, se tem que fazer essa venda, o momento realmente é agora. Bom, mas 50%, será que é um valor, não é um valor muito pequeno que o Grêmio vai receber pelo seu principal jogador? Só que o Grêmio conseguiu negociar mais 15%. Então o Grêmio vai ter 65% dessa venda. E aí essa conta ela não é muito simples dessa forma, porque o Grêmio, além de ter os 65%, está exigindo que tenha na negociação, de forma limpa, 100 milhões de reais. Vamos lá, 25 milhões de euros na cotação do euro atual representa 150 milhões de reais. 152, 155, depende da cotação do dia, tá, gente? O Grêmio quer 100 milhões. E o restante, esses outros 35% ou 50 milhões de reais, serão divididos entre os empresários, né, o Celso Rigo e o Gilmar Veloz, que tem um percentual, e o Fortaleza, que é formador do Everton Cebolinha. Inclusive, eu conversei com o Marcelo Passo, presidente do Fortaleza, na semana passada, e lá eles estão torcendo, evidentemente, por essa venda, porque 10% de 25 milhões de euros é um bom valor para um clube que, como me disse o Marcelo Passo, está enfrentando dificuldades, como todos os grandes clubes nesse momento, e que ele lá, segundo ele, né, não demitiram ninguém durante a pandemia e estão tentando enfrentar esse momento, né? Não se sabe até quando. Um valor que venha de uma forma até um pouco inesperada, né? Porque é um jogador que já saiu, mas sempre tem essa possibilidade a cada janela, que chegue de 2 milhões e meio de euros, mais de 10 milhões de reais, dá uma amenizada nas contas do clube, pelo menos para vencer até o final do ano, com folha salarial e tudo mais. Então tá todo mundo torcendo por essa venda do Cebolinha lá na capital cearense, me disse o presidente do Fortaleza. E aí o Grêmio consegue 100 milhões de reais e o Cebolinha vai ganhar linha e ser feliz na Europa. É óbvio que se você me perguntar, eu não quero que nenhum grande valor, grande talento do futebol brasileiro saia para jogar na Europa, né? A gente quer manter aqui os nossos valores. E o Cebolinha, ele eleva o patamar do Grêmio, ele eleva o patamar do nosso futebol. Quando a gente vê um jogo do Grêmio contra qualquer outra equipe, você sabe que dali ele vai tirar um coelho da cartola, você sabe que é gostoso de ver craques aqui no nosso futebol, mas a gente sabe que é muito difícil competir com outros mercados, ainda mais nessa desvalorização do real. 6,08 euro para real, né, na cotação, ou seja, é 1 para 6, não tem como a gente competir. E também a gente sabe que é o sonho de todo jogador, jogar na Europa, é um outro nível, uma outra competitividade, e 24 anos realmente já é um limite, a gente sabe, para fazer esse tipo de venda. Então, ao que tudo indica, o Cebolinha realmente está pegando o seu avião para ir jogar na Europa. O que vocês acham dessa história toda? Comentem aqui embaixo, vai fazer falta? Quem pode ser o seu substituto? Tem o PP na forma aí. Será que ele é o cara? Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!